A guerra no Oriente Médio persiste, mas o Emirados Árabes é o país mais afetado pelo conflito entre Irã e Israel. Especialmente no caso de Dubai, em apenas 2 semanas se tornou uma cidade fantasma. Hoje vamos analisar esse assunto direito. Vamos ver agora. Dubai é um polo global de finanças, turismo e logística, sendo um dos maiores centros financeiros e destino preferido de turistas ocidentais. Dubai aproveitou isso eliminando o imposto de renda, imposto sobre ganhos de capital, imposto sobre herança e outros, para atrair muitos estrangeiros para dentro de Dubai. Graças a isso, Dubai conseguiu atrair muitos recursos do mundo inteiro e pôde crescer rapidamente. Especialmente no caso de Dubai, como expliquei antes, os impostos são incrivelmente baixos. Por isso dizem que há uma grande concentração de bilionários lá. Em 28 de fevereiro, com a guerra no Oriente Médio, o Irã passou a focar intensamente nessa área estratégica. Notícias diárias de mísseis e drones caindo nos Emirados surgiram, e a cidade dos bilionários virou uma zona de guerra. Para piorar, mais de 2/3 das armas de retaliação lançadas pelo Irã foram direcionadas para os Emirados. Com esse foco em UAE, incluindo Dubai, a situação ficou realmente caótica. Só de drones, mais de 1.700 foram concentrados em UAE. As forças dos Emirados conseguiram interceptar uma quantidade considerável, mas não conseguiram interceptar todos. Mais de 90% foram abatidos pelo sistema de defesa aérea de UAE. Mas, mesmo que apenas 10% tenham passado, isso significa que cerca de 170 drones caíram em UAE. Devido a isso, ocorreram ataques de drones perto do Burj Khalifa e do Centro Financeiro Internacional de Dubai, resultando na morte de 6 pessoas. Até agora, 131 pessoas ficaram feridas, iniciando uma corrida para fugir dos Emirados. Mais de 90% dos residentes de Dubai são estrangeiros. Quando começaram a fugir, a cidade virou praticamente um fantasma. Em Dubai, bares, shoppings, hotéis e outros locais antes lotados ficaram vazios. O clima era tão sombrio que causava arrepios. Dubai não possui grandes reservas de petróleo e depende do turismo e das finanças. A receita anual do turismo é de cerca de 44 trilhões de won. Com o ataque concentrado do Irã, Dubai também teve enormes prejuízos. Além disso, como os trabalhadores migrantes de Dubai viram os bilionários fugirem todos de uma vez, o trabalho diminuiu drasticamente de repente, deixando muitos deles em uma situação difícil para sobreviver. Dubai abriga cerca de 2 milhões de indianos, 700 mil nepaleses e 400 mil paquistaneses migrantes que atuam em construção, entregas e outros serviços. Mas, como a maioria deles são trabalhadores de baixa renda, eles não têm condições de se mudar para fugir da guerra. Por isso, eles acabaram ficando em Dubai. Mas como as passagens aéreas ficaram caras, não conseguem voltar para seus países de origem e também não conseguem trabalhar em Dubai. O professor Khaled Al-Mezaini, da Universidade Zayed dos Emirados Árabes Unidos, afirmou que a economia local ainda resiste, mas se a situação persistir por mais 10 ou 20 dias, o impacto sobre turismo, aviação, negócios estrangeiros e petróleo será grave. Mesmo com o fim da guerra no Oriente Médio, os novos problemas não vão sumir sozinhos. A guerra deixou uma mensagem importante para Dubai e os Emirados Árabes Unidos, mostrando ao mundo que o Irã pode atacar o Golfo a qualquer momento, se quiser. Na verdade, neste conflito, o Irã lançou centenas de mísseis e realizou um grande ataque com drones, e muitos deles foram direcionados para os Emirados Árabes Unidos. Embora a maioria tenha sido interceptada pelos sistemas de defesa aérea, a percepção das pessoas mudou bastante. Durante muito tempo, Dubai tinha uma imagem forte de ser uma cidade segura, distante dos conflitos que acontecem no Oriente Médio. Havia a crença de que, mesmo que houvesse guerra nas regiões vizinhas, a cidade sempre funcionaria de forma estável. No entanto, com este incidente, essa confiança começou a ser seriamente abalada. O mercado financeiro reage com mais sensibilidade à possibilidade de risco do que aos danos reais. E esse é o ponto mais abalado em Dubai agora. Dubai usou baixas taxas de impostos e ambiente financeiro livre para atrair capital global. Pessoas ricas da Europa, Ásia e empresas financeiras transformaram Dubai no principal centro financeiro do Oriente Médio. No entanto, com o início da guerra, a situação mudou. Agora, os investidores começaram a considerar o risco geopolítico ao olhar para Dubai. Como a estabilidade é o fator mais importante para os ativos financeiros, uma vez que uma região começa a ser percebida como área de risco, é possível que o fluxo de capital mude. O mercado imobiliário também está sendo afetado por essa mesma tendência. Os imóveis de luxo em Dubai são frequentemente mantidos como ativos de investimento em vez de para moradia real.
Pessoas ricas de todo o mundo têm comprado apartamentos em arranha-céus ou mansões à beira-mar em Dubai para reduzir a carga tributária e diversificar seus ativos. No entanto, com a ocorrência real de ataques de mísseis e drones, a avaliação do ambiente de investimento está mudando. Isso porque os imóveis em regiões com possibilidade de guerra podem apresentar grande volatilidade de preços a qualquer momento. Já existem alguns investidores que começaram a reavaliar o mercado imobiliário de Dubai e também estão sendo observados movimentos de transferência de parte dos ativos para outras regiões. Essa situação tem aspectos semelhantes aos problemas que a Coreia já enfrentou. A Coreia é uma potência mundial em manufatura e tem alta competitividade tecnológica, mas sempre foi subvalorizada até certo ponto. O motivo é a tensão militar com a Coreia do Norte. Mesmo que uma guerra real não aconteça, a percepção de que um conflito pode ocorrer a qualquer momento é refletida pelos investidores. Após este incidente, existe a possibilidade de Dubai também assumir um risco estrutural semelhante. Investidores agora levam em conta a tensão com o Irã, a possível expansão dos conflitos no Oriente Médio e a crise no Estreito de Hormuz ao investir em Dubai. Outro fator importante é a movimentação dos bilionários. Dubai é uma das cidades com a maior concentração de pessoas ricas do mundo. Como quase não há impostos, o ambiente de vida é luxuoso e os serviços financeiros são desenvolvidos. Muitos detentores de grandes fortunas têm usado este lugar como base. Quando a guerra começou, essas pessoas ricas foram as primeiras a agir. Continuam surgindo relatos de casos em que essas pessoas usaram jatos particulares para se deslocar para a Europa ou Ásia. Se elas forem embora, isso pode ter um impacto considerável na economia de Dubai. Indústrias como hotéis de luxo, shoppings de grife e restaurantes sofisticados dependem principalmente do consumo dos ricos. As mudanças atuais em Dubai vão além do impacto passageiro da guerra e desafiam a credibilidade e o apelo do investimento na cidade. Mas surge uma dúvida. Por que o Irã atacou tão intensamente não só Israel, mas também os Emirados Árabes Unidos? Muitos acham isso estranho. O alvo da guerra é Israel. Mas por que os Emirados Árabes Unidos, onde está Dubai, sofrem tanto? Isso se explica ao analisarmos a estrutura militar e econômica do Oriente Médio. Os Emirados Árabes Unidos parecem, à primeira vista, um país famoso pelo turismo e finanças, mas do ponto de vista militar, são um dos pontos estratégicos mais importantes dos Estados Unidos. Na verdade, existem bases militares importantes dos Estados Unidos operando dentro dos Emirados Árabes Unidos. Especialmente nos arredores de Abu Dhabi, existem instalações militares que podem ser usadas pela Força Aérea e Marinha dos Estados Unidos, servindo como um importante ponto intermediário para as operações das forças americanas na região do Golfo. Quando observamos as rotas pelas quais suprimentos e equipamentos dos militares americanos se deslocam no Oriente Médio, podemos perceber que os Emirados Árabes Unidos ocupam uma posição bastante importante. Para o Irã, apenas pressionar esses pontos estratégicos já pode impor um grande fardo aos Estados Unidos. Além disso, há outro fator importante: o papel de Dubai como uma cidade financeira. Dubai é um dos maiores centros financeiros globais do Oriente Médio. Grande parte do capital europeu e asiático que entra no Oriente Médio passa por Dubai, que serve de base para empresas financeiras e investidores ocidentais na região. Em outras palavras, Dubai é uma cidade onde a influência do mundo ocidental está concentrada não apenas em termos militares, mas também economicamente. Assim, um ataque do Irã a Dubai não seria só contra a cidade, mas também pressionaria o capital e a influência do Ocidente. Atacar Israel diretamente não basta para aumentar muito o impacto da guerra. Porém, Dubai é diferente, podendo gerar tensão ao mesmo tempo nos mercados financeiros globais e de energia. Atualmente, a forma mais eficaz do Irã prejudicar os Estados Unidos é causar grandes danos econômicos. Se a economia mundial for abalada, o apoio ao presidente Trump também será afetado. Outro fator importante nessa situação é o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma das principais rotas de transporte de energia do mundo, por onde passa grande parte do petróleo mundial. No entanto, atualmente o Irã está bloqueando o Estreito de Hormuz. Mesmo com sua marinha tendo sido destruída, eles continuam mantendo o bloqueio. Isso só ocorreu porque o Irã seguiu atacando os Emirados Árabes Unidos e navios no Estreito de Hormuz. Especialmente Dubai serve como um ponto-chave para a logística marítima e transações financeiras que passam pelo estreito. Portanto, apenas atacar ou pressionar os Emirados Árabes Unidos pode ter um grande impacto no controle do Estreito de Hormuz, pois os navios que passam pelo estreito ficam inseguros, os prêmios de seguro disparam e o fluxo logístico pode ser reduzido. E isso também pode fazer com que o preço do petróleo suba drasticamente, o que para o Irã é uma oportunidade de dar um golpe nos Estados Unidos. Vendo por esse lado, dá para entender em certa medida a direção dos ataques do Irã. Se pressionarem os Emirados Árabes Unidos, podem afetar bases dos Estados Unidos e tornar Dubai insegura para o capital ocidental. Além disso, podem aumentar a tensão no Estreito de Hormuz ao mesmo tempo.
Em outras palavras, os Emirados Árabes Unidos estão em uma posição estratégica onde os três elementos, militar, financeiro e também energia e transporte, se sobrepõem simultaneamente. Por isso, nesta guerra, os Emirados Árabes Unidos enfrentam uma pressão muito maior do que o previsto.